Vida Plena de volta pela Boa Vontade TV. Muito obrigada pela sua audiência. E o nosso programa hoje falando sobre cuidar do planeta é cuidar da vida. E uma grande preocupação hoje de todas as pessoas é quanto à saúde. E é por isso que pensam mais sobre a alimentação. E o Vida Plena ajuda você com dicas bem especiais, falando como você pode, cuidar da sua saúde por meio, sim, de uma boa alimentação. E as dicas sempre são para que nós evitemos corantes artificiais, evitemos produtos com muito conservantes, aditivos químicos que fazem muito mal para a nossa saúde. Podem acarretar problemas cardiovasculares, alguns tipos de câncer, entre outras questões que trazem prejuízos gravíssimos para a nossa qualidade de vida e para a nossa saúde. Então, o que nós devemos e podemos fazer para melhorar esse quadro? O que nós podemos fazer, Letícia? Precisa se alimentar de forma correta. A gente sabe que é um desafio, ainda mais diante de tanta correria do dia a dia. Muita gente fala assim, mas como que eu não vou comer comida com conservante? Eu tenho que ir num restaurante onde a alimentação é mais rápida. Mas é importante que a gente cuide da nossa saúde, inclusive porque algumas pesquisas afirmam que a situação da relação entre algumas doenças e a alimentação equilibrada tem uma forte relação entre si. Por exemplo, pesquisas do Instituto Nacional do Câncer mostram que em 30% dos casos a doença foi causada por maus hábitos alimentares. Uma boa saída para que a gente consiga se alimentar de forma correta é substituir alguns alimentos que nós consumimos diariamente por alimentos orgânicos. Ah, já ouvi falar de orgânicos, mas tem uma série de dúvidas sobre esse assunto. Não terá mais, a gente vai conversar sobre esse tema aqui no Vida Plena de hoje. Para conversar conosco sobre o tema, nós recebemos a nutricionista Marcela Sensoni, que conversa conosco. Marcela, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Queria começar conversando com você sobre qual que é a diferença de um alimento orgânico para um não orgânico. Tá. Um alimento orgânico, ele basicamente, na sua produção, não há nenhuma adição de produtos artificiais. Então, no caso, pode ser um adubo químico ou um agrotóxico, ou eles podem ser produzidos em câmaras artificiais. Então, todo o seu processo de produção, ele é de forma natural, respeitando tanto os alimentos quanto o meio ambiente onde ele é produzido. Certo. E no caso, existe algum nível de orgânico? Então, assim, por exemplo, se eu usar um pouquinho menos, já pode ser considerado, sei lá, nível 1 de orgânico ou não? Para ser orgânico, tem que ser sem nada mesmo. Então, para ser orgânico, por exemplo, um alimento ele tem que ter 95% da sua composição em orgânica, sendo orgânico. Então, se for menos que isso, ele não é mais orgânico. Então, ele contém produtos orgânicos, mas em si, ele não é orgânico. E qualquer tipo de alimento pode ser plantado de forma orgânica? Pode. Se ele seguir uns pré-requisitos. Esses pré-requisitos são a não utilização de agrotóxicos, o que mais? Então, ele não pode ter produtos químicos, que são os agrotóxicos, os pesticidas, e ele tem que respeitar o ecossistema onde ele está sendo produzido. Então, isso ele respeita tanto a população local, ele tem que manter o equilíbrio do ambiente e respeitar os trabalhadores também. Então, manter um bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. Legal. Então, não é só um produto sem a adição ali de conservantes que vão fazer mal para a nossa saúde, mas é um produto ecologicamente sustentável mesmo. Os conceitos todos de sustentabilidade. É isso aí. Interessante. Agora sim, por exemplo, tendo em consideração, porque normalmente os produtos orgânicos têm que trabalhar com uma rotatividade de produção maior para não esgotar o solo, coisa que quando você fertiliza o solo talvez não precise tanto. Dá para produzir em grande quantidade o orgânico? Então, essa é uma grande questão. O alimento orgânico, para ele ser produzido em grande quantidade, ele passa a perder um pouco da sua qualidade, né? Porque tudo que é em grande quantidade, a gente precisa de maiores investimentos e um cuidado mais específico. E o alimento orgânico, ele tem o seu produto, a sua produção como pequeno produtor. Então, para ser em grande escala, a dificuldade é um pouco maior. O ideal seria que tivesse mais produtores de pequeno porte produzindo orgânico. Isso, incentiva ao pequeno produtor, exatamente. E no caso, a gente consegue identificar de que maneira um produto orgânico? Seria pela embalagem na hora de comprar? Então, aquele esquema que eu falei de 95%, a partir do momento que o produto ele tem 95% de
componentes orgânicos na sua composição, ele recebe um rótulo. Então, é um selozinho. Então, diz ali orgânico. Certo. Aí você só tem que olhar o rótulo, né? E buscar as informações corretas. Isso aí. O consumo de orgânico vem crescendo no Brasil? Como Vem. você percebe isso? Vem aumentando. Tanto porque a preocupação com a saúde tem aumentado, né? Então, os orgânicos, eles estão envolvidos nesse meio, nessa relação. Muita gente diz que até o sabor do produto muda, né? Dizem que, por exemplo, a fruta especialmente, que tem, né, a característica do gosto muito forte, tem gente que come orgânico e fala assim, eu só consigo comer orgânico porque o gosto é completamente diferente. Ah, então, eu sou super suspeita, porque eu adoro orgânico. Para mim, uma maçã orgânica é muito mais gostosa do que uma maçã convencional. E é interessante falar disso, porque muitas vezes a gente pensa que para cuidar da saúde, para fazer boas opções para a nossa vida, a gente vai ter que abrir mão do gosto, do sabor, e muitas vezes isso pode acontecer de forma contrária. Eu continuar conversando sobre esse assunto, inclusive penso assim, quais vantagens, né? Além desse cuidado com a natureza que o orgânico traz, quais outras vantagens a gente fundamental na vida do ser humano, mas que não pode ficar só dentro do desenvolvimento da nossa religiosidade. Quando a gente fala de fé, de crença, nós estamos falando de atitude. Por isso que é fundamental percebermos o esforço de tantas pessoas em trabalharem, né, por um planeta mais sustentável, porque afinal de contas, gente, está tudo ligado, né? Não dá para pensar num planeta saudável com pessoas que não têm qualidade de vida. Do mesmo jeito que não dá para pensar numa humanidade com qualidade de vida sem um planeta saudável. As coisas acontecem em conjunto e o equilíbrio é necessário. E o planeta é capaz de oferecer qualidade de vida para todos nós. O que a gente precisa é rever alguns dos nossos conceitos. Inclusive na hora de fazermos as nossas escolhas. Né? Se na hora da nossa alimentação, que aparentemente é uma atitude tão simples, a gente já consegue ter essa consciência ambiental, esse cuidado com a nossa saúde, esse cuidado com o planeta, a gente começa a multiplicar isso em outros setores da nossa vida. No transporte que a gente utiliza, na forma que nós lidamos com os recursos naturais. Isso se propaga. Por isso que é tão importante a gente pensar nesses aspectos e perceber que, assim, tem muita gente realmente com problemas graves de saúde em decorrência de uma alimentação desequilibrada, né? Ah, com certeza. Os maus hábitos, eles acarretam em doenças no futuro. Sim. Então, a gente está plantando hoje o que a gente vai colher amanhã. Verdade. Então, é necessário que a gente pense sobre isso e por isso que nós estamos conversando hoje, por exemplo, sobre orgânicos. O consumo desse tipo de alimento, que com certeza traz aí uma série de vantagens para a sua saúde. E eu queria saber um pouquinho dessas vantagens, Marcela. Além desse cuidado com a sustentabilidade que a gente já citava, quais as vantagens no consumo do alimento orgânico? Tá. A primeira vantagem, que eu considero principal, é que não tem nada artificial. Então, tudo que você está comendo, quando um alimento é orgânico, você sabe o que está ali. Então, você não vai estar pondo nenhum aditivo químico, nenhum pesticida, que pode acarretar males para a nossa saúde. Além disso, o alimento orgânico, ele não tendo essas proteções externas, ele cria a sua própria proteção. E o que seria uma proteção de um alimento? Seriam as vitaminas e os minerais. Então, o alimento orgânico ele é mais rico em vitamina C, em vitamina A, em ômega 3, em todos esses minerais e vitaminas que fazem bem para o nosso corpo também. Certo. E aí o nosso organismo reage também de uma forma melhor ao produto, já que é tudo natural também, com né? certeza. Mas assim, a falta de conservantes e tudo mais faz com que esses produtos se decomponham de forma mais rápida. Sim. Né? Qual o cuidado que eu tenho que ter na hora de eu comprar esse alimento para que eu consiga conservá-lo da maneira correta? Então, assim, primeiro, para a gente manter um alimento orgânico em casa, são os mesmos cuidados que a gente tem com o alimento convencional. Os cuidados são os mesmos. Aí vai da gente saber como fazer. Então, por exemplo, você vai querer comprar um mamão na sua semana. Você sabe que ele vai estragar com maior facilidade. Então, na hora de você escolher, escolhe um que não esteja tão maduro. Certo. Porque você sabe que a probabilidade dele estragar mais rápido é maior. E que você não vai consumir assim no dia seguinte, por exemplo. Isso, exatamente. Então, são essas dicas de consciência, mesmo inclusive porque muito alimento se perde quando a gente não pensa desse jeito, mesmo quando não são orgânicos. Quanta coisa a gente joga no lixo por não ter esse cuidado, esse pensar. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção, 0310 07 940. Sei que a Tamara também tem uma pergunta, né, Tamara? Letícia, Marcela, muito obrigada pela presença no Vida Plena. Nós sabemos que ainda os preços dos alimentos orgânicos, eles são bem mais elevados que dos alimentos comuns. Né? Tem como a gente equilibrar em nossa dieta? Tem alimentos que contêm mais agrotóxicos,
que vale a pena você investir um pouco mais, tem alimentos que contêm menos, que vale a pena você, né, dar uma equilibrada. Traz uns exemplos pra gente. Então, a gente sabe que os alimentos que eles contêm mais agrotóxicos são aqueles que têm mais água em sua composição. Então, por exemplo, o morango, ele é um alimento que ele absorve bastante água. O tomate também, ele é outro alimento que tem bastante água. Os alimentos hidropônicos, que são aqueles que são produzidos em água mesmo. Esses daí, para pegar qualquer agrotóxico que seja, a probabilidade é muito maior. Então, os alimentos mais sequinhos são os que a gente pode comprar sendo orgânicos. Tá, perfeito. E aí Muito você bom. consegue ir inserindo gradativamente, pouco a pouco, a questão dos orgânicos na sua alimentação. E a gente precisa incentivar isso também, né? Quanto mais a gente consome, quanto mais procura existe, com certeza mais oferta a gente vai ter também. Por isso que é fundamental a nossa postura, a nossa escolha diante de tudo isso. Marcela, eu queria agradecer a sua presença aqui no Vida Plena de hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa produção, 0300 1007 940, ou ainda por endereço eletrônico vidaplena@boavontade.com. Por esses contatos, você manda a sua pergunta para a gente e a gente caminha para Marcela Sansoni, nutricionista, que esteve conversando conosco sobre os benefícios dos alimentos orgânicos. A gente vai agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho o programa Vida Plena está de volta. Você não saia daí.